Eu sou da cidade de Suzano, São Paulo, e nós estamos fazendo esse vídeo para convidar a todos os representantes dos 5 ministérios, os adoradores, toda a igreja de Cristo, a participar do segundo encontro dos estados que se dará no estado de Alagoas, dos dias 20 a 22 de junho desse ano agora, 2019. Mas antes eu preciso dizer para vocês algo muito importante. O primeiro encontro se deu em Mogi das Cruzes, cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, no último dia 28 de abril de 2018. E eu tinha uma palavra de Deus, no dia do primeiro encontro, eu liberei uma palavra de que nós não teríamos um segundo encontro, não por mim. Eu não tinha uma palavra de Deus, nem o time que se estabeleceu para fazermos o segundo encontro, a não ser que algum líder de algum estado tivesse a impressão no espírito de que era para continuar. Aí nós não lideraríamos, nós iríamos debaixo da bênção, e foi o que aconteceu. No primeiro encontro, pela graça de Deus, nós tivemos a presença de 18 estados do Brasil. Foi algo poderoso. Como disse o nosso amigo Antônio, pastor Antônio do Ceará, nós conhecemos a família que já sabíamos que tínhamos, mas ainda não conhecíamos. Essa foi uma frase do Espírito que ficou registrada em mim. E aí, o que aconteceu? Foi uma liberação de reino poderosa, nós nos apresentamos, nós tomamos café juntos, nós almoçamos juntos, nós de fato praticamos unidade, porque entendemos que a unidade deve ser algo que precisa ser praticado, não apenas deve ser uma fala ou um discurso, mas devemos alinhar o procedimento com o discurso. E aí, logo que encerrou o primeiro encontro, o apóstolo Francisco Pedro de Alagoas falou: a gente precisa fazer essa reunião, juntar a família em Alagoas agora. Mas o que mais me tocou no seu pedido foi algo que ele disse. Ele disse assim, que sempre quando os irmãos dos estados de cima precisam ouvir algo de Deus, uma revelação, eles precisam descer para os estados do Rio de Janeiro, para os estados de São Paulo. Eles têm que descer, porque nunca a família sobe, nunca os irmãos sobem para os seus estados. E aquilo, queridos, entrou no meu coração como uma flecha. Eu falei: meu Deus, será que nós estamos tão relapsos assim quanto a família da fé, quanto aos irmãos dos outros estados, que sempre eles precisam vir para as nossas casas e para os nossos estados? E isso me motivou a pegar com o apóstolo Francisco Pedro nessa missão de Alagoas. E o motivo desse vídeo, queridos, é convidá-los. Nós tivemos a participação, como eu já disse há alguns segundos, de 18 estados. E o que eu entendo foi que nós colocamos nesse dia uma chave na fechadura. E nós precisamos virar essa chave agora, que nós temos aprendido pelo Espírito que algumas coisas, elas só se dão no ajuntamento da igreja, quando a igreja pratica a unidade. Eu quero ler um texto para vocês muito importante, que está em Daniel capítulo 2. Todo mundo sabe que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou os entendidos e os sábios, e ninguém pôde revelar e interpretar o sonho, porque ele pediu duas coisas difíceis. Ele pediu o seguinte aos sábios: eu quero a revelação e depois a interpretação dos sonhos. E aí os sábios da Babilônia disseram que esse pedido dele era duro e que somente os deuses que poderiam revelar. Ou seja, não fizeram conta do que acontece quando a igreja, quando os irmãos se juntam. Daniel, quando soube do caso, no capítulo 2, ele diz assim no versículo 17: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, seus irmãos, a família da fé. Versículo 18 diz: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios. O 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Nós sabemos que pela dedicação pessoal, Deus deu a Daniel a interpretação dos sonhos, mas a revelação, Daniel só encontrou quando ele se juntou
juntou com os seus irmãos. Então eu quero dizer para você algo muito importante em Cristo e pelo Espírito. Dos dias 20 a 22 de junho deste ano 2019, Deus tem chaves de reino, mistérios de reino para revelar, porque a igreja estará reunida. Queridos, eu quero pedir para vocês uma coisa com muita responsabilidade. Não ouçam apenas a minha voz, orem, consultem o Espírito Santo. Não venham porque eu estou convidando ou porque receberão alguns outros convites. Venham pelo som do Espírito Santo. Outra coisa que eu preciso deixar registrada aqui é que nós não somos irresponsáveis. Simplesmente lançamos um convite e falamos, vamos todo mundo para Alagoas agora. Não, não. Existe 3, 4, 5 equipes divididas entre São Paulo e Rio que semanalmente estão orando, gerando recursos para que vocês cheguem. Nós sabemos que tem alguns pastores que são únicos em suas igrejas, o trabalho é árduo, é duro, e se você deixa a igreja, não tem quem fique. Eu digo para você, ouça a voz do Espírito, porque toda a sorte de provisão já está liberada sobre a tua vida. No estado do Rio, na cidade de São João do Meriti, existe uma equipe fortíssima de intercessão gerando, como mulheres que geram crianças, gerando todos os recursos que se fazem necessário para que você chegue. E Deus vai levantar os empresários, os mantenedores. Algo vai acontecer se você ouvir a voz do Espírito. Entendemos também outra coisa no Espírito, que onde há propósito, há provisão. Mas também entendemos que se o propósito for opcional, a provisão também será opcional. É mais ou menos assim, se você diz, Deus, ouvi a tua voz e estarei lá, não sei como, mas estarei. Deus providencia os recursos. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você diz, vou ver se eu vou, a provisão vai dizer para você assim, vou ver se eu chego. É mais ou menos assim. Queridos, recebam essa palavra no Espírito. Todos os pastores, enquanto eu estou dizendo aqui, eu creio que está passando aí o nome de todos os pastores, os líderes, representantes dos estados que estiveram conosco no primeiro encontro. Todos os pastores e líderes que estiveram no primeiro encontro vai estar passando o nome de vocês aí. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês foram chave de reino para nós. Um pedaço de vocês ficou em nós. Ficou no nosso espírito, a família da fé aumentou o conhecimento, os muros encurtaram, as fronteiras encurtaram. Então fica aqui o nosso convite com zelo, com responsabilidade. Quero dizer, vocês são imprescindíveis. O nosso encontro de junho em Alagoas será determinante para liberações de reino na nossa nação. Amém, queridos? O que estaremos fazendo ali? Orando juntos, comendo juntos e praticando a unidade. Fazendo o discurso ser poderoso pela prática. Em nome de Jesus, recebam isso com o coração, com o espírito. Um beijo a todos e Deus abençoe.